Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante que está no centro de quem nós somos, a alma. Com base no nosso material de estudo, vamos entender o que ela é, por que ela é tão, mas tão importante e, claro, como a gente pode cuidar dela. Para começar, vamos pensar juntos numa coisa. O que faz de alguém aquela pessoa, sabe? Além do corpo, da parte física, será que são as memórias, os sentimentos, as decisões que tomamos? Pois é, essa é a grande pergunta que o nosso estudo de hoje se propõe a responder. E a resposta, segundo a análise que estamos seguindo, é a alma. Ela é definida então como essa parte que a gente não vê, não toca, a parte imaterial do nosso ser. É lá que moram a nossa mente, as nossas emoções e a nossa capacidade de escolher, o nosso livre-arbítrio. É basicamente o centro de comando da nossa vida interior. Ok, então vamos para o primeiro ponto principal. A ideia aqui é que a alma funciona como se fosse o quartel-general da nossa personalidade, sabe? Aquilo que faz cada um de nós ser único. Vamos dar uma olhada em que atributos são esses que formam a nossa identidade? E toda essa análise parte de uma ideia fundamental, a de que o ser humano é um ser pessoal, criado com a capacidade de ter consciência de si mesmo e de tomar as próprias decisões. Entender isso é a chave, sabe? É o que abre a porta para a gente compreender a importância e a função da alma. O material que a gente está usando detalha isso de uma forma bem legal. Ele diz que a alma funciona com base em três pilares, três atributos principais. Primeiro, a emoção, que é a nossa capacidade de sentir. Segundo, a razão, o nosso intelecto. E terceiro, a volição, que nada mais é do que a nossa vontade, o nosso poder de escolha. E é a dança entre esses três, a interação entre eles, que constrói quem a gente é. Agora, olha que ponto interessante. A alma é vista aqui como uma espécie de ponte. Pensa só, de um lado, através do espírito, ela nos conecta com o mundo espiritual, com o divino. Do outro lado, através do corpo, ela interage com o mundo físico, com tudo que está à nossa volta. Ou seja, a alma fica ali no meio, sendo a grande mediadora da nossa existência. Bem legal, né? E essa ideia de mediadora já nos leva para uma distinção super importante que o texto faz, a diferença clara entre o que é corpo, que é material, e o que é alma, que é imaterial. Para deixar esse argumento bem sólido, a fonte que estamos analisando usa uma passagem bíblica bem específica. É essa passagem de Mateus. A ideia central aqui é bem direta, né? O texto faz uma separação. Existe o que pode ser destruído por mãos humanas, que é o corpo, e existe o que não pode, que é a alma. Isso reforça muito aquela ideia de que a alma tem uma natureza diferente, uma natureza, digamos, mais duradoura. Então, o ponto todo é esse. A gente tem de um lado o que é perecível pela ação humana, o corpo, e do outro o que não é, a alma. O corpo é vulnerável, mas a alma, de acordo com essa perspectiva, está fora do alcance desse tipo de destruição. Bom, partindo dessa distinção, o nosso material de estudo faz um contraponto com outras formas de pensar, especificamente as visões mais materialistas. A análise aponta que, para essas ideologias, como tudo se resume à matéria, a ideia de uma alma imaterial acaba não existindo, é negada. E, para dar um exemplo, o texto cita o marxismo. A crítica apresentada é que, ao negar a alma, essa ideologia também acabaria por negar a responsabilidade moral individual, colocando a culpa do mal unicamente nas estruturas sociais. É importante deixar claro que essa é a perspectiva que está sendo apresentada no nosso material de referência, ok? Beleza? Se a alma é tão central assim para quem a gente é, a pergunta que fica é: tá, e como é que eu cuido disso? E é exatamente para aí que a análise vai agora. A gente sai um pouco da teoria e entra na parte mais prática, com orientações sobre como manter a saúde da alma. E olha, a importância disso é gigante. Não dá para subestimar. O texto afirma com todas as letras que a maneira como cuidamos da nossa alma é fundamental e liga isso diretamente à estabilidade da nossa vida cristã e até mesmo ao nosso destino eterno. Então, como é que se faz isso na prática? O material sugere três passos bem concretos. O primeiro, orar. É visto como um verdadeiro antídoto contra a ansiedade, buscando a paz que vem de Deus. Segundo passo, alimentar a mente. Isso significa consumir conteúdos que edificam, que constroem algo bom. E o terceiro, purificar e renovar. Ou seja, é um processo ativo, de propósito, de rejeitar pensamentos e desejos que não são puros. Vamos focar um pouquinho mais nesse segundo passo, o de alimentar a mente.
O texto basicamente nos convida a fazer um check-up da nossa dieta mental. É parar e pensar. O que está sendo falado ao nosso redor? O que a gente escolhe ouvir? O que estamos lendo? O que estamos assistindo? Porque tudo isso, no fim do dia, é o que alimenta e molda a saúde da nossa alma. Mas por que todo esse trabalho? Qual é o objetivo final disso tudo? O ponto crucial, segundo a análise, não é só um bem-estar momentâneo. A meta é uma transformação de verdade, uma transformação profunda para se viver uma vida de santidade, de comunhão mais próxima com Deus, alinhada com a vontade dele. Então, para a gente ir amarrando as ideias, a grande lição que fica é que a alma é esse núcleo imaterial que define uma pessoa. E o mais importante, ela não funciona no piloto automático. Não mesmo. Ela exige atenção, exige cuidado e uma proteção consciente, intencional. Para fechar, o material usa uma analogia que é atribuída a Martinho Lutero e que é muito poderosa. Diz assim: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. A ideia é genial, né? Significa que, olha, a gente não controla tudo que vem de fora, todos os pensamentos e influências, mas a gente tem sim o poder de decidir o que vai ficar, o que vai criar raiz dentro da nossa mente. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para levar para casa. Se a alma é a essência de quem somos, que tipo de hábitos no dia a dia estão construindo o ninho que molda a nossa? Sejam hábitos pequenos ou grandes. O que está formando esse ninho hoje? É uma reflexão que com certeza vale a pena. Muito obrigado pela companhia nesta análise